e a qual, a partir desse ano de 2021, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar juntamente com esse grupo de consumo agroecológico. E eu vou estar explicando com riqueza de detalhes na medida em que a qual for passando a apresentação. Então, a minha fala aqui nesse sentido seria não limitar o conceito da economia solidária apenas ao grupo de consumo agroecológico para o Brasil, mas trazer essa alternativa, trazer esse exemplo como um dos modelos que poderiam ser viáveis, né, ou poderiam ser implantados em diferentes localidades, realidades. Nesse sentido, acho importante agora, né, iniciarmos esses apontamentos teóricos, né, do que seria, de fato, essa economia solidária ou do que seria, de fato, o círculo público. Okay? Então, eu dividi a minha fala, né, nesse sentido desse mini curso a partir de 3 momentos assim que eu achei interessante, que seria esse primeiro momento, né, ao qual eu colocaria a perspectiva sobre a economia solidária com esse viés, né, com essa bagagem teórica que foi construída, elaborada, né, sistematizada dentro da universidade, ou seja, é o conhecimento científico sobre o que é de fato a economia solidária. E no segundo momento tentar trazer à tona as dimensões empíricas do próprio GCA para o Brasil, de como se articula, de como funciona, né, e como as suas influências em outras áreas, né, na vida das pessoas que estão inseridas nesse grupo de consumo. E a partir daí, depois desse segundo momento, tentar linkar, né, essas questões com como resultado dessa economia solidária, essa união entre a cidade e o campo. Né? É importante, eu achei interessante a gente destacar. Né? Nesse sentido, essa minha apresentação eu irei exaltar, né, e ressaltar sobre os assentamentos de Sepete-Araju. O assentamento de Sepete-Araju é o assentamento onde eu moro, né, onde eu desde a minha infância resido, e o assentamento Mar Lago é um outro assentamento que fica em Ribeirão Preto, e esse assentamento ele também participa e contribui também do grupo de consumo GCA. Então, iniciando assim, né, esses apontamentos teóricos, eu trouxe alguns autores que discutem sobre o que é a economia solidária, e na concepção desses autores, né, para Barretos, Lopes e Paulo, em 2011, ele fala que a economia solidária emerge como uma possibilidade, uma geração de renda, uma inserção, seja ela a inserção de determinados grupos sociais que são excluídos da dinâmica comercial, da dinâmica econômica, a inserção desses grupos a outros mercados de consumo, né? E que a partir dessa inserção possibilita as mudanças sociais a qual esses indivíduos que estão inseridos nesses grupos almejam. Então, a economia solidária ela nada mais é do que uma possibilidade ou uma alternativa aos modelos econômicos comerciais convencionais que já existem. E o seu conceito, né, reside na ideia de que os benefícios eles deveriam ser, de certa forma, dessa atividade econômica, deveriam atingir, alcançar, principalmente aquelas pessoas que desenvolvem, né, que trabalham, que está diretamente ligada com esses modelos, né, com essa economia solidária em si. Então, o que de fato difere do modelo convencional qual nós temos, né? Então, os trabalhadores podendo ter acesso aos bens e aos serviços que eles mesmos produzem. E tal proposta, né, ela se diferencia da realidade, que é essa que nós temos como, né, infelizmente, como vigente, que é essa que é pautada no mercado, né, e que torna essas relações econômicas e comerciais a partir somente desse viés, e ignora totalmente o aspecto social de que desse desse modelo econômico, né, dessas formas de comercialização, né, e focam ou colocam os seus holofortes apenas sobre o lado econômico, né, as possibilidades de geração de renda em si. E esquecem dessas pessoas, desses indivíduos, sujeitos que estão por trás, fazendo com que esses modelos econômicos e comerciais aconteçam. E talvez um dos seus principais princípios, né, da economia solidária é pautada diretamente no humanismo. Tem outro princípio também que é a liberdade, a igualdade, a solidariedade e a racionalidade. Então,
dentro da construção da ideia da economia solidária, esses princípios eles são de extrema importância, porque é a partir deles que, de fato, podemos exemplificar e materializar essa ideia de um consumo social sustentável, né, e que possa, de fato, atender tanto as demandas que estão ligadas à dimensão social, quanto as demandas também que estão ligadas às dimensões econômicas desses indivíduos, bem como as dimensões ambientais, né? E eu acredito que com a minha fala aqui acerca do GCA ao Brasil, né, eu vou conseguir exemplificar muito bem de como essas dimensões elas são atingidas a partir da economia solidária. Né? A minha fala aqui está associada ao GCA ao Brasil, né, porém eu esqueci de contextualizar. O assentamento Cepete Araju, ele trabalha com dois grupos de consumo agroecológicos, né, e ambos esses grupos de consumo agroecológico, eles estão em Ribeirão Preto. Porém, a minha fala que gostaria de abordar com mais ênfase no GCA para o Brasil, porém, o GCA CPE, que é um dos títulos, que é o título, inclusive, do minicurso, ele está inserido nessa mesma dinâmica da economia solidária, né? Porém, é trabalhado com outro grupo e, na medida que eu for apresentando, eu vou conseguir materializar isso, né, de forma mais concreta. Essas diferenças entre esses dois grupos de consumo, né, e os seus princípios. Para outros autores, né, que discutem sobre essa temática, né, para Leville e Rosten, em 1999, o conceito da economia solidária baseia-se numa ênfase sobre o desejo da economia social, assim, e tem a ideia de tentar tirar esse hiato que existe, né, essa distância que existe entre a dimensão do econômico e a dimensão do social, bem como a dimensão do ambiental. E colocar essas dimensões no mesmo patamar, no sentido de que a perspectiva e o olhar ele consiga enxergar essas três dimensões em níveis de igualdade. Até porque, se formos discutir sobre o conceito da sustentabilidade mesmo, né, a sustentabilidade ela tem como tripé o econômico, o social e o ambiental, né? E esse tripé ele deve estar em pé de igualdade. E assim como a sustentabilidade, a economia solidária ela tende a fazer com que essas dimensões se alinhem e trabalhem junto, e que não haja desigualdade entre essas dimensões. Então, o termo da economia solidária ela, surgiu numa tentativa de dar conta, né, a essas inúmeras iniciativas que surgiram no século XIX, com o surgimento do próprio conceito da economia solidária. Porém, é justamente para tentar mostrar que esses modelos e essas iniciativas, né, que assim como o GCA para o Brasil, o GCA-CPE, são modelos de economia solidária, são modelos que não se encaixam nesse modelo convencional. Então, são alternativas que surgem a partir de uma série de outros fatores que obrigam ou necessariamente apontam outros caminhos para que determinados grupos de indivíduos, assim como os agricultores que estão no CPE, possam se inserir ou sair dessa zona de exclusão, né? E visto que, como estamos falando do GCA Pau Brasil, que fica localizado em Ribeirão Preto, a qual a configuração socioespacial, a configuração agrária tende a privilegiar os latifundiários, né? Estamos na cidade que tem como símbolo, né, ou tem como um título simbólico a capital do agronegócio, né? E estamos abordando um grupo de consumo agroecológico que tem como base e fundamento agricultores que estão inseridos em assentamentos de reforma agrária, ou seja, em um contexto totalmente desfavorável, se pensarmos, né, no ponto de vista econômico, né, da inserção desses agricultores e agricultoras que estão inseridos nesse assentamento. Nesses mercados, é praticamente visível que não existe a competitividade, muito menos a acessibilidade desses agricultores. Então, mostra que essas alternativas da economia solidária, né, como um modelo que seja contra-hegemônico, né, que vá de encontro a toda essa ideia, todo esse modelo já estabelecido, que é esse pelo capital, né? Então,
a gente percebe que esses modelos eles tentam, de alguma forma, apresentar ou questionar a esse modelo que a gente tem como vigente, porque a partir das problemáticas que são ocasionadas, né, da exclusão, da não inserção desses agricultores e agricultoras que estão inseridos no campo, impedem que eles se insiram nesses mercados e assim eles não têm acesso à renda, e não tendo acesso à renda dificulta a sua permanência no campo, e a sua permanência no campo comprometida, eles são obrigados a saírem do campo. Né? Então, quando a gente discute economia solidária, a gente não está só discutindo um modelo a qual vai viabilizar toda a dinâmica econômica das pessoas que estão inseridas nesse grupo, mas estamos também falando sobre um modelo que irá, além dessa perspectiva, que irá contribuir nos aspectos econômicos para essas pessoas, estamos falando também sobre a permanência desses indivíduos, desses grupos sociais em seus locais de trabalho, né, de convivência e de vivência, que é, nesse caso, o assentamento Cepete Araju. Então, a economia solidária, ela consegue, a partir desse viés, né, e que atenda, né, o humanismo, a liberdade, a solidariedade, né, a união, o coletivismo, consegue lidar com essas problemáticas geradas por esses modelos de consumo já perpetuados e assim dribla criando outras formas de sobrevivência, de subsistência nesses espaços, né, que é o assentamento CPE, que eu uso como exemplo, e o assentamento Marulago também, que é outro exemplo, né, de assentamento também que se destaca como um papel de resistência a esses modelos hegemônicos, né, que impedem que esses agricultores e agricultoras possam, de certa forma, se inserir no mercado. E um dos autores, né, que discute sobre o conceito da economia solidária, né, ele fala que a economia solidária ela surge na Europa, então é um conceito, né, europeu, e surge no século XIX. E ocorre, ela surge justamente durante o período da Revolução Industrial. E nessa época, uma série de problemas sociais, ambientais foram agravados, né? Justamente porque o modelo econômico vigente na época priorizava a acumulação, né, e a expansão do capital em detrimento dos direitos dos trabalhadores e das condições desses trabalhadores que estavam inseridos, né, nas unidades fabrilis e que, por si só, essas condições já ignoravam ou negavam a sua humanidade, né? Pensar que as condições eram totalmente subhumanas, né? E de difícil sobrevivência, que a estimativa de vida naquela época era estimativa de vida baixíssimas devido justamente a essas condições de trabalho. Então, mediante essas circunstâncias, trabalhadores operários da cidade que trabalhavam nas fábricas, juntamente com os camponeses, começavam a pensar formas para que pudessem driblar esse modelo que tanto era exploratório, né, e que negava a humanidade dessas pessoas, para pensar em modelos de comercialização ou de trocas que favorecessem justamente eles que estavam trabalhando, né? Então, a ideia do coletivismo, né, do trabalho do cooperativismo surge justamente a partir disso, né? A partir das problemáticas que perpassavam a vida dessas pessoas, né? Tanto dos operários que estavam inseridos na cidade, quanto dos camponeses também que eram submetidos às condições desiguais também, devido ao fato de que o campo naquela época também não, e até assim como hoje também, as pessoas que trabalham no campo, infelizmente, ainda não estão ainda nos holofortes, né, daqueles que governam. Então, acaba que, por si só, o campo, né, traz consigo essas características de exclusão e até mesmo essas problemáticas sociais que assola tanto os agricultores, né, e assim como a cidade também, que tem essas características que eu mencionei. Né? Naquela época, né, no século XIX, a Revolução Industrial ela foi o principal, né, mecanismo, né, de opressão que fez com que a, surgisse esse modelo, né, de economia solidária que perdura até hoje e que nós utilizamos nesse sentido.
Para Geiger, né, a economia social ela se opôs à tendência, né, de que a economia ela está apenas ao princípio do mercado, a racionalidade da acumulação privada, né, as pessoas, o mercado trabalhando no sentido de que é apenas o lucro, né, em detrimento de qualquer outro aspecto, seja ele social, seja ele ambiental. E ele explica também que, apesar desse modelo de economia solidária ele surgir como uma forma, um mecanismo para lidar, driblar essas problemáticas que passavam os operários da cidade e os camponeses do campo, no meio do século XX, assim, ela passa por um momento de resfriamento, assim, e aonde essas ideias de economia solidária elas não conseguem ganhar força e não conseguem outrora talvez se tornar uma alternativa mais forte a esses modelos convencionais de comercialização, né? Então, apesar desses modelos atenderem às demandas na época, né, quando surgiu da Revolução Industrial, no século XX, esses modelos não conseguem ganhar força e com isso, devidamente, porque o próprio mercado ele entende, o próprio capitalismo ele passa a entender como poder atender essas demandas a partir do surgimento de novas outras empresas que pudessem atender essas demandas que essas economias solidárias outrora tentavam trabalhar, né? Então, fez com que mais exemplos de economias solidárias não emergissem, né? Não viessem à superfície. Justamente porque o mercado e o Estado, nesse sentido, não ignoravam, de certa forma, também esse modelo de comercialização em si, né? E quando eu falo ignoravam, eu digo num contexto amplo mesmo, né? No sentido de que quando estamos falando de campo, no sentido da economia solidária a qual eu limito sobre o GCA Pau-Brasil, né? Que tem como perspectiva o assentamento CPE, que tem como perspectiva também o assentamento Marulago e Ribeirão Preto, nós percebemos que as políticas públicas, né, ou seja, o Estado, as políticas públicas que são voltadas para a agricultura familiar, elas obrigam, né, ou elas fazem com que o pequeno agricultor, se ele não é inserido nessa dinâmica do mercado, para que ele possa acessar essas políticas públicas, eles devem se adequar a esses modelos, né, ao modelo do mercado. Então, as políticas públicas vêm no sentido de incentivar, né, propriamente, com que outras formas de comercialização, não sendo esta a economia solidária, né, o modelo pensando atender justamente o modelo convencional. Então, as políticas públicas que vêm para o campo, né, ou que atendem ao campo, vêm com esse viés, né, de inserir o pequeno produtor nessa dinâmica a qual eu mencionei, né, que por vezes prioriza o econômico e ignora o social. Então, é importante a gente entender que não somente o mercado, né, mas o próprio Estado em si, como aquele formulador de políticas públicas, não consegue identificar, não consegue enxergar o campo sem utilizar essa ótica que é a ótica do próprio capital. Então, infelizmente, as políticas públicas são voltadas para nós que estamos inseridos no campo, elas tendem a ser desse jeito. E se eu não me adequar a esse modelo convencional, eu não consigo acessar. Então, a partir disso, né, a gente percebe que se torna difícil esses modelos de economia solidária vir à superfície, assim, né? Porque existem, além da opressão, né, na dificuldade da inserção, da criação desses modelos a partir como modelo econômico, né? O Estado também não consegue favorecer, não consegue contribuir para que esses modelos se expandam, né, e se repliquem em outras esferas, assim. E apesar de diversos autores discutirem sobre a ideia da economia solidária, o conceito da economia solidária, né, todos chegam ao consenso que é justamente a cooperação, a igualdade e a solidariedade que vão fazer com que a economia solidária ela realmente se materialize, né, e se consolide, né, dentro desse contexto a qual o viés é atender as pessoas que estão inseridas dentro dessa economia solidária.
E é importante a gente pensar que a gente, a partir dessa economia solidária, eu falo isso numa perspectiva de eu sendo jovem, né, que estou inserido no campo, mas que também sou agricultor e que também produzo, né, e a partir do trabalho com a terra, eu consigo cultivar também então essa minha experiência como agricultor me dá uma noção, uma perspectiva sobre o campo. Mas a partir do momento em que estabeleço uma conexão com o consumidor ou com o consumidor de uma forma mais humana e justa, eu não tenho mais apenas aquela perspectiva sobre o campo no sentido de que a produção em si ela será apenas para suprir as minhas demandas, né? Mas eu sei também que outras pessoas estão sendo alcançadas a partir daquela minha produção, né? E isso eu falo, né? Claro que eu falo levando em consideração a todos os agricultores e agricultoras que fazem parte do GCA, né? Eu estou apenas um dos que trabalha. Então, eu consigo enxergar essa perspectiva de que esses benefícios, né, a partir da comercialização desses produtos de forma justa, ele não só alcança a mim e passa também a alcançar as demais pessoas que estão inseridas em outros contextos, mas que fazem parte desse modelo econômico solidário. E com isso, nada mais é do que uma tentativa de uma oportunidade, uma possibilidade, né, de conseguir apresentar outras outras formas de enxergar, né, a própria comercialização com viés que torne essas relações mais humanas, não enxergar apenas como consumidores e produtores, né, mas que existe uma relação humana, um vínculo social, né, dentro dessa relação comercial, né, e que por vezes é a partir dele que essa relação comercial ela se permanece, se consolida. E com o passar do tempo, né, e diferentes momentos a qual a economia, de uma forma geral, vivenciou, a economia solidária ela também passa por esses processos, né, por esses, por essas, por essas transformações, recebendo influência diretamente desses processos que ocorreram na sociedade e que influenciaram a economia de uma forma geral, né. Contudo, apesar de todas essas transformações, mudanças que ocorreram na sociedade, fizeram com que a economia solidária ela passasse por um momento, né, e por um processo de adaptação também do próprio modelo econômico. Né? Então, é onde surge uma nova era da economia social, né, da economia solidária, e é justamente essa nova geração da economia solidária permite com que a economia solidária também não se limite apenas à ideia de que as relações elas devem ocorrer no limiar apenas do comércio em si, mas permite com que a economia solidária se aproprie de outros mecanismos, de outras ferramentas para a sua própria difusão, assim, para a sua própria ampliação. E é onde eu vou estar abordando agora no próximo slide, né, que é justamente os mecanismos tecnológicos que permitem com que a economia solidária consiga passar desse plano, né, a qual nós temos daquela a qual apenas os que estão inseridos nela, né, o produtor e o consumidor são beneficiados, mas a gente percebe que existem esses mecanismos que fazem com que a própria economia solidária ela se perpetue e se torne um grupo a qual alcance outras proporções e que outras pessoas que até outrora não conheciam, não sabiam, passam a ter contato. Né? E é justamente através de um dos mecanismos a qual eu vou mencionar, né, o marketing, é que a economia solidária ela consegue alcançar essas novas relações de proximidade. Né? E o marketing em si, ele consegue fazer com que há uma divulgação, né, e essa divulgação ela alcança essas pessoas a partir do momento em que esse grupo ele se organiza para expor, né, de alguma forma, como é produzido esse alimento, de como qual é a cadeia, qual esse alimento ele passa antes de chegar até mesmo o consumidor.
E o consumidor, por vezes, né, em um contexto ao qual nós estamos, que é o contexto pandêmico, ao qual ele não tem a possibilidade de ir até a casa do agricultor para ver aonde o agricultor está plantando, produzindo, o marketing, nesse sentido, ele consegue aproximar, visto que há esse ato, essa distância, né, esse isolamento social, então ele consegue aproximar, tornando cada vez mais, apesar da distância, próximo dessas relações. Né? Então, nesse sentido que a partir do marketing, de outras ferramentas, que a própria economia solidária, ela não para no tempo, e nesse sentido ela avança juntamente com os outros modelos que já existem, se tornando uma alternativa até mesmo um pouco mais fácil de ser promovida hoje em dia, pelo fato dessas tecnologias existirem, né? As próprias redes sociais como ferramentas de difusão dessas ideias, né? Desses modelos econômicos, mostra que hoje, através dela, outras coisas também podem ser facilitadas, assim, né? Inclusive, eu vou estar mencionando sobre isso, né? Sobre essas ferramentas como um mecanismo de apropriação próprio mesmo do modelo econômico solidário, que não que não está parado no tempo, e sim que acompanhou, né? Essa evolução e essas transformações que ocorreram na sociedade. E entre esses modelos de economia solidária, a minha fala, lógico, ela é limitada ao GCA Brasil, porém existem diversos modelos de economia solidária, né, e a qual o cooperativismo é um dos mais conhecidos, né, talvez o mais comum da economia solidária, que é aquele cooperativismo que não é um empreendimento, mas que não vê meramente com esse aspecto econômico, né, que visa lucro, e sim uma forma de emancipação, ou seja, uma forma a qual os indivíduos que trabalham nesses modelos de comercialização, eles possam se emancipar, possam se libertar desse modelo convencional que por vezes oprime, que por vezes o exclui. Então, o cooperativismo talvez é o mais comum, inclusive o GCA para o Brasil talvez se enquadre justamente nessa ideia do cooperativismo dentro da economia solidária, por buscar justamente essa ideia de emancipação, de criar mecanismos de liberdade, né, mecanismos econômicos, sendo esses através da comercialização, que façam com que o produtor e a produtora que está inserido no campo possa, enfim, ter direito e acesso ao campo e não tenha uma experiência com o campo essa relegada apenas às carências. Outro modelo outra forma, né, de empreendimento da economia solidária são os clubes de troca, e nada mais é do que são os espaços onde os indivíduos, né, associados trocam entre si produtos, serviços, saberes, em uma forma de promover autoajuda, assim, né? Um sistema alternativo, normalmente, do que é nesse modelo convencional, né? Então, é um lugar onde as pessoas ali trocam, para além dos produtos em si, mas trocam conhecimento, né? Trocam serviços, ajuda em si. E é muito comum em alguns lugares, assim. Aqui no assentamento eu consigo identificar alguns aspectos que sejam ligados também a essa questão dos clubes de trocas. Existem também, dentro dessa ideia da economia solidária, as empresas autogestionárias, né? São os empreendimentos mais simples de materializar a economia solidária, né? Porque essas empresas autogestionárias nascem por uma iniciativa dos trabalhadores, e que eles formam a empresa, né? E que essa empresa ela tem de ser administrado e governado pelos próprios trabalhadores em si. Né? Então, com a ideia de autogestão, de horizontalidade nos processos e nas tomadas de decisões desse modelo. E já outro modelo é o comércio justo. E ele é tido como uma forma de alternativa, novamente, também ao modelo convencional, né, de comércio, porque busca atender necessariamente as necessidades das pessoas que estão envolvidas, né? E tem esse viés do desenvolvimento sustentável, assim, com a ideia de que, a partir do comércio justo, as transformações e as mudanças, né, as melhorias
comerciais e até mesmo as condições de sobrevivência, elas passam a ser materializadas e concretizadas na vida desses trabalhadores que participam desse comércio justo. Esses foram alguns exemplos de economia solidária que podemos encontrar hoje em dia, né? E a qual o GCA ao Brasil ele se enquadra nesse viés do cooperativismo. E agora, né? Agora acho que eu falei tanto sobre a economia solidária, né? E fica difícil a gente conseguir entender, né, mais ou menos do que é ou do que se trata essa economia solidária se antes nós materializarmos, né? E o GCA para o Brasil, talvez nesse contexto, ele consegue materializar justamente a economia solidária pelo fato de atender a esses critérios, né, principais, a esses princípios que norteiam a economia solidária. Então, o GCA para o Brasil, né, o que seria esse GCA para o Brasil, esse grupo de consumo agroecológico? Ele surge a partir do início, né, da pandemia. Então, quando a pandemia no mundo ela se inicia, o, o poder público ele tende a promover as medidas de isolamento, né? E essas medidas de isolamento elas reduziram esses espaços de comercialização, trazendo as dificuldades, né, para escoamento, para comercialização desses agricultores que estavam inseridos nos assentamentos em si, né? E isso em um contexto geral, é claro, né? E obviamente o assentamento CPE e o Mar Lago não ficaram excluídos dessa condição, né, que a pandemia promoveu. Então, com essas medidas de isolamento, com esses fechamentos, né, das portas dessas formas, né, de comercialização que outrora existia, e também com essa questão dos consumidores que estão inseridos na cidade não terem acesso também, não passarem a não ter acesso a produtos que são de origem agroecológica, né, de assentamento. Então, cria-se a condição ideal para o surgimento do GCA para o Brasil. Então, o GCA para o Brasil ele surge a partir dessas condições, a partir dessa realidade, né, que é a qual a pandemia nos colocou, e ele vai tentando, né, se materializar, né, claro que é um processo e nós estamos nesse processo ainda, na medida do possível, tentando responder, né, essas demandas que os agricultores possuem dentro do campo, na medida do possível também tentando atender a essa questão do direito à alimentação e da soberania alimentar na cidade. É justamente essa ideia, o contraponto do GCA para o Brasil é porque a economia solidária ela trabalha no viés de não só contemplar essas demandas que esses agricultores têm agora, nesse momento pandêmico, sem as possibilidades de escoar os seus produtos, mas também pensar que, a partir do GCA para o Brasil, da economia solidária, esses consumidores que estão inseridos no GCA para o Brasil passam a ter acesso também a esses produtos agroecológicos que são de oriundos dos assentamentos em si. Nesse contexto, né, há uma articulação entre nós, aqui do campo, né, nós agricultores, juntamente com os consumidores da cidade de Ribeirão Preto, né, e isso fez com que nós conseguíssemos criar esse grupo de consumo agroecológico, né, o GCA para o Brasil, e que ele tem como viés, o objetivo, ofertar as cestas agroecológicas solidárias, para fortalecer justamente a agricultura familiar, e no caso é essa que nós mencionamos, que são os assentamentos, né, de reforma agrária. E abrindo como uma alternativa, visto que as outras formas de comercialização estavam impedidas, né, devido à pandemia e as medidas de isolamento social, então a economia solidária, no caso o GCA para o Brasil, surge como uma alternativa, né, como um meio para escoar essa produção desses agricultores que estão inseridos aqui no assentamento e que trabalham com produtos agroecológicos, agroflorestais in natura,
e, em alguns casos, minimamente processados, né? Então, a ideia do GCA em si seria fomentar o acesso a alimentos de qualidade, no sentido de que as pessoas que estão na cidade também devem ter acesso a alimentos sem veneno, sem agrotóxico, produzido de forma, né, que respeite a natureza, que tem como princípio essa preocupação, né, com o meio ambiente, tem com esse viés, né, de não prejudicar a saúde de quem está trabalhando. Então, a ideia é com que do GCA é com que esses princípios, esses direitos, né, o direito à alimentação, à soberania alimentar, a alimentação de qualidade, pudesse se expandir, ser ampliado justamente também para as pessoas que estão na cidade, não somente para o CPE. Em contrapartida, tentando resolver esses problemas de comercialização que já estavam sendo agravados pela pandemia. E E nesse sentido, eu acho extremamente importante destacar essa proximidade que permitiu com que o GCA ele pudesse emergir, né? E essa proximidade a qual me refiro é a proximidade que foi criada, construída entre os consumidores e os produtores aqui no assentamento. Antes da pandemia, anualmente ocorriam as vivências agroecológicas aqui no assentamento. E essas vivências consistiam na ideia de ser destinado uma semana para as pessoas que tivessem interesse de conhecer e de experimentar a realidade daqueles que estavam inseridos no campo, né? Daqueles que tinham como realidade o campo em si, né? Inclusive, a Aline já chegou a participar, né, Aline, das vivências aqui no assentamento. Outras pessoas da universidade também chegaram a conhecer. Então, a partir dessas vivências, né, que essas pessoas que estavam inseridas na cidade tiveram com o campo, permitiu que houvesse esse estreitamento dos laços, né, entre os consumidores que estavam na cidade e entre os agricultores no campo. Então, mostra novamente que o que está em destaque, né, não necessariamente, não é a economia, né, o econômico, de fato, né, aquele que as relações econômicas em si, mas aspectos ligados diretamente às questões sociais é a que definiu e é a que permitiu com que o GCA em si surgisse. Então, a vivência ela desempenhou esse papel justamente por permitir com que essas pessoas que estavam na cidade pudessem conhecer a realidade desses agricultores que estavam inseridos no campo. E a partir desse conhecimento, né, dessa experiência, puderam perceber que a realidade no campo, em muitos casos, é muito difícil e que a própria dificuldade de escoar produto é a que define, né, é a que relega essa experiência daqueles que têm o campo como realidade. Então, nesse sentido, pôde fazer com que os consumidores que estavam na cidade pudessem vislumbrar de fato, né, essas demandas que esses agricultores e agricultoras que estão nos assentamentos têm em si, as carências, né, e enfim, as dificuldades de escoar, as dificuldades de logística, né, para poder alcançar esses mercados de escoar produto. E com isso, né, com essa proximidade entre os consumidores que estavam na cidade, a partir das vivências com os agricultores que estavam no campo, o GCA foi construído, foi consolidado, né, e nós definimos um local, um ponto de referência para que essas partilhas das cestas ocorram, né? E o que seriam essas partilhas? As partilhas nada mais é do que o momento a qual os produtos que são oriundos dos assentamentos, né, as cestas, elas chegam até o local da partilha e os consumidores, né, de forma autogestionada, se organizam para poder organizar suas próprias cestas, assim, enfim, pegar essas cestas e levar para sua casa. Então, é um momento a qual, para além desse momento de organizar as cestas em si, é também um momento onde as pessoas passam a compartilhar conhecimento, né, informação, sabedoria, no sentido de que, por exemplo, chega um determinado alimento na cesta e às vezes nem todos sabem como
como preparar aquele alimento na cesta. Então, nesse momento da partilha, há sempre a troca, há sempre o momento, eu sei fazer uma receita que dá para fazer desse jeito, eu sei fazer, eu fiz de tal forma, ficou bom desse jeito. Então, nesse momento, há essa troca, há esse compartilhamento de saberes que permitem, novamente, mostrar que as relações, essas relações estabelecidas entre os consumidores e os agricultores, elas estão para além da própria ideia comercial em si, e que permite criar esses laços, né, e cada vez mais esses laços se tornem mais humanos em si, né? E como é que ficou definido, né, no momento que o pessoal estava discutindo, né, que foi uma discussão feita entre os consumidores e entre os agricultores, como é que ficou definido essas cestas, né? Pô, vai ter cesta, mas como seria essa cesta? Eu posso pegar qualquer cesta para mim dá certo, né? Então é aqui onde a gente consegue destrinchar mais ou menos a ideia de como funcionou essa metodologia de construção do próprio GCA para o Brasil. E no GCA para o Brasil existem dois tipos de cestas: a cesta grande e a cesta pequena. Na cesta pequena, ela é composta por 7 itens, e na cesta grande é composta por 10 itens. Na cesta pequena pesa mais ou menos 4 quilos, e na cesta grande pesa mais ou menos 10 quilos em si. E esses valores e tamanho, né, quantidade de itens, todos esses valores em si, né, foram definidos a partir de diálogos, né? Então não foi nada de forma vertical, né? Ou seja, os agricultores dizendo, a gente comercializa assim, a gente faz assim. Na verdade, foi essa própria dinâmica de construção do GCA, das cestas, do modelo de cestas, foi algo construído em coletivo, né, de forma horizontal, e que contou com a presença dos consumidores, né, para que pudesse definir esse modelo, né, como um modelo que talvez atendesse, de fato, essas demandas, tanto dos agricultores quanto dos consumidores, né. E os valores das cestas, a cesta pequena, ela vale, o valor dela é de R$ 35, com 7 itens, e o valor da cesta grande é em torno de R$ 50, com 10 itens. Aqui, eu fiquei aqui, né? Acabei de... E a partir desse momento, né, que foi definido as cestas no modelo a qual ela poderia ser, né, sendo esses dois modelos, a cesta pequena e a cesta grande, eu trouxe exemplo de como ficaria, né, uma composição de uma cesta do GCA para o Brasil, talvez, né, porque toda semana essas cestas ela tende a mudar, né, seguindo as dinâmicas da agricultura, né, bem como a sazonalidade, né, então não tem como a gente ter, por exemplo, manga o ano inteiro, ou ter, por exemplo, tomate o ano inteiro, laranja o ano inteiro, né, então o próprio grupo em si entende essa dinâmica da natureza e respeita essa dinâmica. Então, as cestas elas são montadas por uma equipe, né? Eu faço parte dessa equipe por outra equipe que é da Embrapa, e eles pegam a oferta, né? O diagnóstico dos produtos que os agricultores têm, e a partir daqueles itens que é da semana, né? Que os agricultores têm na semana, é montada a cesta, né? E eu trouxe como exemplo a composição de uma cesta. No caso, essa cesta vai ser a cesta para esta semana, né? Os consumidores que irão participar da partilha, eles terão acesso, poderão pegar as cestas compostas dessa forma. Então, a cesta pequena, nesse sentido, ela tem 7 itens. Ela foi dividida entre frutas, legumes, folhas e chá, né? Nas frutas nós temos a goiaba, né? Temos a polpa de acerola, que também é algo produzido pelos próprios agricultores. Nos legumes nós temos a batata doce e a cenoura. Nas folhosas, nós temos o espinafre e a couve-flor. E no chá, a gente trouxe o hortelã. E como eu mencionei, todos esses itens os itens que é da época e que os agricultores têm em si, né? Ou seja, nós
seguimos justamente essa dinâmica natural, né, do período, do tempo certo, da estação certa de cada item. Na cesta grande, seguindo essa mesma dinâmica, né, frutas, legumes, folhas e chá, já temos algumas diferenças, né? Temos a banana pitá, como fruta, temos a laranja lima, como legumes nós temos o tomate salada, o brócolis e a cenoura. Como folhas nós temos o espinafre, a alface crespa, chicória, e como chá a gente tem a hortelã e a melissa. Então a gente percebe que a cesta em si, ela é muito dinâmica, né? Tem vários itens e a ideia dessa divisão entre frutas, legumes, folhas e chá é que essa cesta, sendo ela pequena ou grande, ela consiga atender as demandas daquele consumidor minimamente para uma semana. Então, o tamanho da cesta, a divisão entre folhas, frutas e legumes tendem a seguir a esse critério também, né? Então, é o que o consumidor irá consumir durante a semana daquela cesta. E permitindo também que o consumidor não tenha também, em alguns casos, essa necessidade de ter que ir ao mercado, né, comprar determinadas coisas, né, visto que parte da alimentação dele, caso ele tenha como essa ideia, né, dos assentamentos, em si, da produção agroecológica, segue essa dinâmica das sazonalidades, né, das estações. E nesse sentido, né, para que haja a produção de cestas, né, para que hajam as cestas e que essas cestas de fato chegam aos consumidores que estão na cidade, né, e que a partir dessa aquisição irão fomentar, né, e fazer com que os agricultores tenham essa fonte de renda, nós precisamos necessariamente trabalhar o planejamento de produção, né? E nesse planejamento de produção nós utilizamos uma planilha, que é a planilha Terrac, e ela é uma planilha a qual nós inserimos algumas informações relacionadas à produção ou aquilo que nós queremos produzir, e ela nos permite calcular mais ou menos a quantidade de itens que nós iremos produzir, né, o que teremos em um futuro próximo, assim. Então, ela permite que nós consigamos vislumbrar mais ou menos toda essa cadeia produtiva nesse sentido, né, por estar planejada e por ter essa noção do que será produzido e em qual época será produzido. E nesse sentido, né, para além do planejamento da produção, é indispensável o acompanhamento dessa produção, né? E quando eu disse que essa economia solidária, né, passa por um novo momento, né, essa nova geração da economia solidária, e que ela se apropria de novas tecnologias, né, acredito que essas tecnologias digitais, né, como a própria planilha Terrac, né, para realizar o acompanhamento da produção, nós utilizamos a planilha do Google, né, e do Excel, enfim, são tecnologias que nos permitem facilitar com que nós tenhamos esse acompanhamento, né, de como funciona, de como está essa dinâmica propriamente da produção, né, em si. Porque a partir da planilha Terrac, nós temos uma noção do que será produzido. E, nesse sentido, nós acompanhamos com a planilha do Google Planilha e do Excel o que os agricultores já têm produzido naquela semana, né, o próximo da partilha. E, nesse sentido, inserimos esses itens, né, esses produtos, a quantidade de itens nas planilhas do Google, e, a partir dela, nós conseguimos definir, assim, a quantidade de pessoas que poderão participar do grupo em si. Porque o GCA, né, o grupo de consumo, ele tende a crescer na medida que a produção dos agricultores cresce. Então, esse diagnóstico ele vem como uma ferramenta extremamente importante para a gente saber em qual momento poderemos abrir, né, para mais consumidores, né, visto que se houver um desequilíbrio entre a quantidade de consumidores, né, ou seja, a demanda de produtos, né, frente à oferta que os próprios agricultores têm no assentamento, se não houver um equilíbrio entre as duas, vai chegar um momento que o GCA não conseguirá, não existirá, né? Então, é indispensável para nós utilizarmos dessas ferramentas para fazer com que
o processo seja viabilizado, aconteça em si, né? E que, na medida do possível, com esse planejamento de produção, possamos expandir essas áreas produtivas, né? Ampliando as possibilidades de renda, incluindo mais pessoas nos processos produtivos, ao passo que também estamos na disposição de ampliar mais consumidores, né? Tendo acesso a esses alimentos de qualidade e, enfim, garantindo a permanência, né, e a sobrevivência desses agricultores que estão no campo. E, como eu já mencionei, né, esses meios de comercialização atual, eles estão inviáveis nesse contexto pandêmico para nós, né? Então, a pandemia com o agravamento da pandemia, perdão, né, os pontos de venda sendo fechados, né, por não poder haver mais esses modelos de comercialização mais próximos, assim, né? As feiras também, que era um dos principais pontos a qual os agricultores aqui no assentamento foram prejudicados de forma praticamente que não dá para que os agricultores tenham essas feiras, tenham esses pontos de venda como uma fonte de renda, né? Então, obrigando, né, criando essa necessidade de se pensar outras formas, né? E o GCA ele veio justamente para tentar driblar essas dificuldades na logística e essas dificuldades de escoar de outras formas, mostrando que, inclusive, eu gostaria de pontuar aqui que os resultados, né, desse modelo de economia solidária tem se perpetuado aqui. A gente consegue vislumbrar isso no dia a dia e no cotidiano com os produtores. Inclusive, eu trouxe até algumas fotos que serão muito interessantes assim para a gente conseguir vislumbrar isso. E nesse sentido, né, após nós identificarmos, né, essas questões que perpassam as dificuldades de escoar os produtos, né, e a metodologia de como se monta, né, ou de como se constrói as cestas, né, tudo isso se dá a partir dos meios de, comércio, de comunicação, né, e os meios de comunicação a qual o GCA se apropriou, né, as redes sociais, né, no caso o WhatsApp, o Instagram, né, e o Google Forms como uma outra ferramenta que auxilia nesse processo de comunicação, né. Cada ferramenta, no caso o WhatsApp, o Instagram e o Google Forms, tem uma função específica, apesar de serem utilizados para a comunicação em si, né. E no caso, o WhatsApp, nesse modelo de economia solidária, nós utilizamos como uma forma, né, como um mecanismo para a gente estabelecer essa comunicação interna entre os consumidores e os agricultores, né, justamente nesse mesmo espaço, a partilha dos saberes, né, o compartilhamento de receitas e outras coisas que estejam ligadas diretamente à economia solidária, né. Diferentemente do Instagram, o Instagram, nós trabalhamos o Instagram com um viés mais externo, né, no sentido de, né, na possibilidade de expansão, né, de ampliação no número de consumidores, bem como uma ferramenta que a gente utiliza para a gente divulgar, né, as nossas atividades que estamos realizando assim cotidianamente com o grupo, assim, com o GCA. Então, as partilhas, né, as doações e outras coisas mais que eu iria abordar, assim. Diferentemente do Google Forms, que já vai para outro viés, né, mesmo sendo um dos meios de comunicação que nós utilizamos, e é justamente no Google Forms aonde os consumidores utilizam para fazer a aquisição das cestas, né, a adesão ao grupo, né, e também as pesquisas, né, que são feitas acerca do grupo em si, né, as pessoas lá tem nesse Google Forms há uma série de possibilidades assim para a gente utilizar, assim. Caso a pessoa tenha interesse, né, em conhecer o GCA, então ela acessa o Google Forms, pesquisa. Então, caso ela tenha interesse, né, em realmente participar do grupo, ela pode utilizar o Google Forms adesão, né? Claro que ela vai ter acesso a todas as informações do grupo ali, né, e qual a ideia do grupo em si. E o Google Forms, que eu, inclusive, eu deixei até um slide específico para abordar sobre ele, que é o Google Forms de compra, que é justamente ali onde cria-se outra possibilidade dentro do GCA para comercialização de outros produtos
que não estão necessariamente incluídas nas cestas semanais. Caso o consumidor tenha interesse, né, de querer comprar outra coisa, né, para além daqueles itens que, que vão nas cestas daquela semana, aí o Google Forms ele tem essa relação de itens ali que inclusive está ligado diretamente ao diagnóstico feito, né, junto aos agricultores, né, o que os agricultores têm produzido, né, e que podem ser comercializados. Como eu comentei, né, sobre o espaço de troca de saberes, e é justamente nas partilhas, né, no WhatsApp, nos meios de comunicação, que essas informações elas vão sendo compartilhadas, assim, e que vão realmente tornando essas relações mais humanas, e evidenciam o quão importante essas relações sociais se tornam a partir do momento que praticado os princípios da economia solidária. E aqui eu coloquei uma das receitas, né? Inclusive essa receita foi esse slide, né? Esse folder aí foi criado por uma consumidora do GCA para o Brasil, né? Que trabalha junto com a gente, apresentando uma alternativa de como consumir a mandioca em si, né? E isso é legal porque todas as pessoas que fazem parte têm acesso a essas informações, né? Então pode pensar outras formas de receitas e compartilhar entre os consumidores em si. E eu utilizei, né, no caso, especificamente a receita do bolinho de mandioca, porque a mandioca, no assentamento CPE, ela é um dos principais carro-chefes da produção aqui, né? Então, quase todos os agricultores produzem mandioca, produzem banana. Então, são dois itens que fazem parte do cotidiano do agricultor aqui que está no assentamento CPE. E, para além de consumir a mandioca, né, apenas cozida, frita, né, ou assada, apresentar outras formas para consumir esse mesmo item, né? E apresentando essa versatilidade, né, do mesmo produto. Eu trouxe também acerca uma receita de banana de fritar, né, moqueca de banana de fritar. Também esse folder foi criado também por uma consumidora do GCA ao Brasil. Então, essa troca que inclusive é extremamente rica, né? Porque compartilha conhecimentos a esses que por vezes estão no campo e esses que por vezes estão na cidade, né? Possibilitando por vezes a mim que talvez não sabia como fazer uma moqueca de banana de fritar, agora eu posso, né, a partir dessa receita, fazer um prato totalmente diferente desse que eu habitualmente estou acostumado a comer de banana de fritar, por exemplo. Então, é uma troca que vai, né, no sentido duplo, né, tanto essa cidade quanto alcança o campo em si, né, justamente porque são relações humanas, né, e de troca de saberes. E outro informe, né, outro folder construído também por um consumidor do GCA, e aqui é mais ou menos os informes para participar das partilhas, né? Então, devido à pandemia, né, devido a uma série de coisas, né, que a pandemia acabou promovendo, né, sobre o assentamento, né, não só sobre o assentamento, né, mas na sociedade de uma forma geral. Então, houve essa necessidade de adaptação dos modelos das partilhas em si, né? Outrora, no início, bem antes, porque bem antes de realmente consolidar como grupo GCA, né? As partilhas elas ocorriam necessariamente semanalmente, as partilhas do GCA Pau Brasil e do GCA CP, né? No caso, as partilhas do GCA Pau Brasil se mantêm semanalmente, porém altera os fornecedores, né? Qual eu vou explicar também, né? As partilhas do GCA CP elas ocorrem de forma quinzenal. E esse folder foi um dos folders construído por um dos consumidores sobre a questão das sacolas, né, as ecobags, né, de como elas deveriam ser levadas para a partilha em si. Justamente pensando nessa questão da pandemia, do isolamento, e na não proliferação do coronavírus durante essas partilhas, né? Então, o distanciamento social, né, essa questão da higienização das mãos, né? São coisas que são extremamente importantes, né? Inclusive as sacolas, as pessoas que participam das partidas
devem levar 2 sacolas, né? Uma para partir da qual ela vai pegar naquele momento e a outra que ela vai deixar para a próxima partilha. Enfim, né? Com medidas que evitem essa proliferação do próprio coronavírus. Como eu mencionei, né? Eu acabei jogando assim, mas eu não contextualizei, né? O GCA Pau Brasil, ele, como eu mencionei, ele trabalha com o assentamento Cepete Araju. Esse assentamento, ele, que é onde eu moro, ele fica em Serrana, São Paulo, na cidade de Serrana, e o assentamento Mar Lago, que fica em Ribeirão Preto, né? E dentro do assentamento Mar Lago, nós temos o acampamento da Brigada Ana Primavera, temos a cooperativa Comuna e a Comater. Então, o assentamento CPE, o acampamento Brigada na Primavera, a Comuna e a Comater, esses são os 4 fornecedores que o GCA Pau Brasil tem, né, dos produtos para a realização das partilhas das cestas em si. Então, não é somente o CPE que é beneficiado, né, nesse modelo de comercialização, mas outros assentamentos, né, também são beneficiados, no caso, o assentamento Mar Lago, né, por conseguir também trabalhar com a com a acampamento Brigada na Primavera, né, a cooperativa Comuna e a Comater. Todos esses itens e todos esses fornecedores trabalham nessa mesma lógica, na lógica agroecológica, na lógica sustentável, né, e de valorização, de comércio justo, né, valorização do trabalhador do campo, né, e com o propósito de produzir alimentos saudáveis e sem agrotóxicos. Como funciona essa dinâmica dessas entregas semanais, né? Então, na primeira semana do mês, o primeiro fornecedor, no caso, é a cooperativa Comuna da Terra, que é a cooperativa que fica no assentamento Mar Lago. Na segunda semana, é o assentamento Cepete Araju, né, que é o assentamento onde eu moro. E na terceira semana já é outra cooperativa, né, a cooperativa agroecológica Mão da Terra. Já na quarta semana é o assentamento Cepete Araju de novo. E na quinta semana, né, seria o acampamento Brigada na Primavera. E assim, após, né, vencer esse ciclo, ele se reinicia novamente, né? São 5 semanas, né? São 5 fornecedores diferentes, né? Não sei se vocês perceberam, mas o CPE, ele tem o privilégio de entregar tanto na segunda semana quanto na quarta semana. E isso foi um mecanismo, né, que o próprio grupo encontrou no sentido de atender a essa dificuldade que o assentamento CPE tem de escoar os seus produtos, visto que está distante, mais distante, né, do que o assentamento Mar Lago, dos meios de comercialização da própria cidade, né? Então, por estar inserido mais distante desses meios, ele, nessa lógica e nessa dinâmica de entregas semanais entre os fornecedores do GCA, o assentamento CPE Araju passa a ser privilegiado, né? E outros aspectos, né, que nós podemos identificar a partir desse estabelecimento, desse modelo de economia solidária, são aspectos ligados novamente à dimensão social, né, mas que refletem diretamente na dimensão econômica. E esses aspectos que eu gostaria de mencionar estão relacionados aos beneficiamentos dos produtos, desses produtos que são produzidos por esses agricultores que estão inseridos nos assentamentos, né, e que esses beneficiamentos ele ocorrem a partir de uma articulação popular que é ocasionada através do próprio modelo, né, da própria ideia de economia solidária. Então, a partir dessa articulação popular que a economia solidária permite, nós conseguimos nos articular para realizar mutirões de despolpamento de fruta e mutirão de limpeza e reativação do barracão agroindústria. Aqui no assentamento onde eu moro, né, nós temos uma agroindústria que ela foi construída há muito tempo, né? Muito tempo que eu falo, alguns anos atrás, em torno de 7 anos atrás. Porém, devido às discussões ideológicas e políticas, né, que essa agroindústria foi construída, acabou que
ela não foi utilizada, né? E ela estava parada. Porém, na medida que o GCA para o Brasil, juntamente com o GCA CPE, se consolidou como um mecanismo, né, como meio de comercialização para esses produtores que estão no campo, houve a necessidade de se pensar a questão do beneficiamento desses produtos. E com isso, os produtores passaram a se articular e aonde eles conseguiram se articular e realizar o mutirão de limpeza e de reativação desse barracão agroindústria. Ou seja, um barracão que estava há mais de 7 anos parado, agora passa novamente a ter uso, né, a ter uma função social e que irá atender justamente esses agricultores que estão inseridos no GCA. E que, a partir desse beneficiamento, outros produtos chegarão, né, para os consumidores em si, né? Ou seja, nessa cadeia que não há distanciamento entre as relações em si, né? Então, de uma forma qual o mutirão ele pode beneficiar os produtores por ampliar suas variedades de produtos, também alcança os consumidores na cidade, né? Tendo justamente acesso a esses novos produtos. E como se deu esses beneficiamentos dentro dessa dinâmica do GCA? Eles ocorreram a partir dos despolpamentos de fruta e da desidratação de produtos in natura. Né? Então, outrora, o assentamento CPE e trabalhavam com os meios de comercializações convencionais, né, como as feiras, né, os pontos de entrega, trabalhavam apenas com produto in natura, e produtos que não têm um prazo de validade muito longo, né, e que com o tempo estraga muito rápido. Porém, com essa participação e esse envolvimento, né, tanto dos consumidores como os agricultores dentro do GCA, nós pudemos perceber que houve um avanço significativo no próprio processo de apropriação do campo, pois houve a possibilidade de reativar o barracão que estava outrora estava parado, juntamente nesse processo que permitiu com que os agricultores ampliassem essas ofertas de produto, né, e alcançando outros mercados, né? Porque a partir do momento que o produto é beneficiado, ele tem como resultado o aumento da durabilidade, né? Então, ele consegue aguentar mais tempo, né? Consegue alcançar outras formas de comercialização, né? E o que nós chamamos de prateleira, né? O produto que aguenta mais tempo sem precisar ser vender, né? Sem ser vendido, né? O que é totalmente diferente da época que outrora era apenas as feiras, né? Então, quando os agricultores iam para as feiras, o que eles vendessem, legal, tudo bem, mas se o que eles não vendessem, aquilo era perdido, né? Então, era estragado, porque não tinha como reaproveitar ou comercializar novamente. Então, isso permitiu com que aumentasse esses benefícios diretamente aos produtos, aos produtores, aos consumidores em si. E aqui eu trouxe uma foto das partilhas, né? Aqui é mais ou menos o momento, né, onde as pessoas estão organizando as cestas, né, e como essas cestas vão chegar, né, e o pessoal, os outros consumidores, eles vão chegando na medida do possível, né, quando podem, para poder pegar os seus produtos em si. Aqui nós temos uma cesta pequena, né, e nessa cesta pequena a gente consegue identificar a banana prata, a rúcula, o rabanete, o quiabo, a abóbora e o limão. E a polpa de acerola. E o legal de ter a polpa de acerola é porque foi a polpa que justamente os produtores, agricultores daqui do assentamento conseguiu produzir. Então, a essa apropriação do campo, a gente consegue identificar isso porque se fosse pensar somente, né, na ideia de entregar produtos in natura, nós estaremos perdendo nesse sentido, né, em ganhos que outros produtos poderiam gerar em si, né? Então a própria polpa em si de acerola, ela é o exemplo disso, de que os agricultores estão se apropriando das tecnologias, dos meios de informação para saber, né, de como fazer, de como agir. Então mostrar como essa economia ela tem permitido a essa emancipação
desses trabalhadores, né, que estão inseridos nessa dinâmica econômica. Os mutirões de beneficiamento, né, é onde há essa troca, há essa articulação social, né, onde um ajuda o outro, né, e ambos, né, todo mundo é beneficiado, né, com esse trabalho. Aí temos uma foto, essa foto foi no início do ano, estávamos participando do mutirão, aí nessa foto aí temos a dona Hilda, agricultora importantíssima para o GCA, assim, tem sempre contribuído, e ela é um exemplo assim de inspiração para nós que estamos no GCA, assim, e para mim, né, que estou chegando agora, né, sou novo, estou aprendendo como o campo em si, né, funciona. Tenho um grande apreço por ela, muito aprendizado durante esses mutirões. Então eu vejo que somente benefícios, né? Principalmente porque é um trabalho mútuo, né? Onde as pessoas se empenham, né? Trabalhando um ajudando o outro, né? E enfim, todos são beneficiados. E justamente o Forms Compra que eu tinha mencionado, eu trouxe ele após, né, mostrar esse slide dos beneficiamentos e dos mutirões, justamente para a gente pensar como que esses mecanismos podem auxiliar a esse processo, a essa consolidação desse processo. Porque justamente no Forms Compra é onde todos os produtos que os agricultores têm, para além daqueles produtos que compõem a cesta pequena, né, os 7 itens e os 10 itens da cesta grande, onde todos os produtos que os agricultores têm disponível, né, para a pronta entrega, ficam armazenados, né, ficam disponíveis para acesso nesse forma de compra. E então, quando o consumidor, né, caso ele tenha interesse, ou necessariamente, não necessariamente se a pessoa for consumidor, né, mas caso ela tenha interesse em adquirir algum desses itens, alguns desses produtos que são produzidos por esses agricultores, ela tem a possibilidade de acessar o Google Forms e que nesse Google Forms ela tem acesso a vários outros itens, né? E, entre itens que são artesanais, né? Outros itens que são não tem a ligação direta a essa questão da produção in natura, né? Então temos amplia essa possibilidade de visibilidade desses itens, né? Os itens que não vão nas cestas conseguem ser escoados a partir desse formas de compra, né? Então, a utilização dessas ferramentas como, né, a emancipação propriamente do processo em si, né, do modelo em si. E, nesse sentido, o GCA, ele trabalha numa dinâmica que busca, né, priorizar esses aspectos que são ligados à dimensão social. E, nesse sentido, o GCA, juntamente com a rede agroflorestal de Ribeirão Preto, se articularam, juntamente com outros parceiros, para criar uma campanha de alimentos agroecológicos para todos. E como funcionava essa campanha, né? Essa campanha ela teve início no ano passado, e foi bem no início assim da pandemia, né? E a ideia em si, ela tinha como objetivo, uma metodologia, trabalhar o financiamento coletivo na internet via cartaz, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esses modelos de financiamento coletivo, né? Na onde você cria uma vaquinha online, né? As pessoas que querem doar, né? Apoiam e contribuem, né? Para a causa em si, né? E no caso, a nossa campanha ela tinha como propósito atender diretamente as famílias, né? Das comunidades que se encontram em situação de vulnerabilidade social na cidade de Ribeirão Preto. E essa campanha ela teve uma duração de 4 meses, e durante esses 4 meses nós tivemos um montante arrecadado em torno de R$ 33 mil aproximadamente. E esse valor, ele é um valor que, no caso, é comprado, só não é convertido em quilos de alimento, né?
E esse valor ele é utilizado para compra de alimentos dos agricultores e agricultores que estão inseridos nos assentamentos, né? Isso também foi prejudicado pela inviabilidade desses modelos, desses meios de comercialização, né, por causa da pandemia. Então, a ideia era criar uma campanha ao qual houvesse um financiamento coletivo, onde as pessoas, não necessariamente de Ribeirão Preto, né, de qualquer lugar do Brasil, inclusive tivemos doação de vários países da América Latina, né, de todos os estados do Brasil. Então, é uma campanha qual tinha esse propósito, né, de receber essas doações, contribuir, né, no sentido de que os agricultores que estão no campo pudessem escoar também parte desses alimentos, e que esses alimentos necessariamente pudessem chegar às pessoas que realmente, de fato, precisam, né, que eram as pessoas que estão nas comunidades que atualmente se encontram em vulnerabilidade social na cidade de Ribeirão Preto. Então, no ano passado, nós conseguimos, a partir dessa articulação entre o GCA, entre a rede, né, agroflorestal de Ribeirão Preto, né, e mais alguns parceiros, nós conseguimos atender, né, em fazer essa entrega de mais de 15 toneladas, isso no ano passado. Né? Então, mostra o poder, o potencial social que a economia solidária tem, né, nesse sentido. E aqui algumas fotos da campanha, né, na qual nós fizemos as entregas, né, e é muito rico, né, isso, perceber, conseguir fazer com que as pessoas que realmente, de fato, precisam, né, ter acesso, né, são os agricultores do campo, as pessoas que se encontram em condições de vulnerabilidade social. Então, essa campanha ela permitiu que esses alimentos pudessem chegar de fato a essas pessoas. Né? E essas fotos para nós é realmente muito muito rica porque traz um contraste para nós, né? E o contraste é justamente esse, né? Os assentamentos estão inseridos na região de Ribeirão Preto, onde predomina o agronegócio, onde predomina onde é a capital do agronegócio, né, simbolicamente falando, e que são os grupos sociais, são as articulações sociais, as economias solidárias que se articulam para que alimentos, né, e pessoas pudessem receber esses alimentos, né, e mostram outro lado, né, que é o lado de quão o campo, a agricultura familiar é produtiva, né, e que esses alimentos da agricultura familiar é a que chega às nossas mesas. Um dado do IBGE 2010 fala que 75% da alimentação que chega na mesa do brasileiro é de origem da agricultura familiar, né? Então, enquanto na mídia há toda uma especulação, uma discussão dizendo o MST é isso, né, terrorista, o MST é todo mundo de vagabundo, não sei o quê. Existem uma série de estigmas, né, que são difundidos, né, e replicados nas redes sociais, porém a gente percebe que é justamente o contrário. Né? É o povo, né, é o MST, os movimentos sociais que estão inseridos no campo, os movimentos sociais que estão inseridos na cidade, que está lutando para que realmente essa pandemia ela não atinja de forma tão severa, né, as pessoas que atualmente se encontram em vulnerabilidade social. Aquela foto foi aquelas imagens foram da campanha do ano passado, né? Esse ano a campanha ela teve o mesmo propósito, porém ela teve uma duração menor, né, e consequentemente o montante arrecadado também foi menor. Porém porém esse ano nós trabalhamos um viés durante a campanha que foi diferente do viés do ano passado, né? Porque nesse ano nós trabalhamos essa questão das doações, né, e da arrecadação das doações no viés de trabalhar em consórcio com as cozinhas comunitárias em Ribeirão Preto, visto que uma série de problemáticas, né, que a gente pode elencar aqui, né, que assolam as comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, né, uma delas é o próprio valor do gás, né, então as cozinhas comunitárias entraram, né, conosco nessa causa e vão conseguir permitir com que mesmo, né, em meio a tantas dificuldades, né, pessoas possam ter acesso a alimentos de qualidade.
Então, a gente identifica, né, percebe que essa união, né, essa relação, esse fortalecimento entre essas relações entre a cidade e o campo, elas são exemplos que devem ser replicados, né, e necessariamente esse modelo de economia solidária a qual o GCA Pau Brasil se propõe, a qual o GCA CPE se propõe, tem esses viés, né, esses princípios como os que norteiam a nossa luta, que norteiam aquilo que nós acreditamos, assim. E acredito que a inclusão das cozinhas comunitárias, né, nesse contexto das entregas da campanha foi extremamente importante, porque é justamente, né, são entregues, se não me engano, nos finais das entregas das campanhas, assim, né, são entregues todas as quintas para as cozinhas, em torno de 4 cozinhas, se não me engano, têm acesso pegam esses alimentos, aí são distribuídos esses alimentos nessas 4 cozinhas, e essas cozinhas ficam responsáveis em produzir marmitas, né, e essas marmitas serem doadas para as pessoas que estão nas comunidades. E eu destaquei esse slide aqui, né, parceiros do GCA para o Brasil, vai mostrar que toda a luta, né, e toda a construção da ideia da economia solidária que envolve o pau-brasil é uma luta articulada e que não estamos isolados, né, e que não fazemos nada sozinhos. E que é importante nós contarmos com o apoio, né, de outros membros da sociedade civil, outras instituições que acreditem, né, nessa ideia e que levem isso adiante, que façam com que isso reverbere aspectos positivos na nossa sociedade. Então, nesse sentido, eu trago aqui os parceiros, né, que contribuem para que realmente essa economia solidária aconteça, né? Temos diversos parceiros assim, né? Esses parceiros, cada um contribui de alguma forma, né? Não necessariamente na, na dinâmica da economia solidária, né? Mas em outras formas de apoio, assim. Então, o GCA para o Brasil ele se consolida, ele se constrói, ele se forma a partir justamente de uma luta articulada, uma luta que envolve diferentes atores, diferentes sujeitos que estão em diferentes localidades, né, e que tem como propósito contribuir assim nessa construção. E nesse sentido, não poderia deixar de abordar sobre juventude rural, porque apesar de ser o tema que eu discuto, né, na universidade, assim, né, é o tema que eu pesquiso, sim, mas eu trouxe esse conceito, né, a ideia da juventude rural como participante do grupo de consumo do Pau Brasil, como extremamente importante, no sentido de que essa economia solidária tem permitido que os jovens que estão no campo, né, que por vezes são relegados à realidade de ter que sair do campo, ir para a cidade, em busca de emprego, em busca de melhores condições de vida, em busca de uma série de outras coisas que o campo por vezes não oferece, né, como acesso à cultura, lazer, e acesso à renda, né? Então, o GCA tem permitido que esses jovens se apropriem da ideia, se apropriem dos valores e princípios da economia solidária, participem, contribuem na sua construção do GCA, e que a partir dessa contribuição e dessa apropriação, o jovem ele tende a estabelecer uma relação com a cidade, mas não uma relação negativa, né, dessa qual a cidade é aquela que detém os principais pontos atrativos, né, e que o campo só tenha as carências em si, né, mas ele estabelece uma relação com a cidade que permite que ele olhe para o campo com uma visão e uma perspectiva ampliada, né, nesse sentido, porque ele está inserido em um contexto onde, né, os consumidores, né, parte desse grupo reside na cidade e por estar inserido nesse modelo, ele passa a ter acesso, né, à renda e acesso a outras formas de apropriação do próprio espaço, do próprio campo em si, né? E que o campo acaba perdendo essa ideia mística, né, de que o campo é somente o local de atraso, né? E o local das carências em si, né? Então, querendo ou não, amplia a perspectiva e abre os horizontes assim para a juventude que está no campo e que participa inteiramente, né, desses processos.
E por que eu destaquei a juventude, né, necessariamente? Porque a juventude, quando falamos sobre juventude, estamos falando sobre juventudes, né, ou seja, no plural, juventude, né, que tem as suas condições socioeconômicas, gênero, etnia, raça, prática religiosa, orientação sexual, né, as suas diferentes conexões com grupos que estão na cidade, no campo, mas no sentido também de que a juventude é o marco geracional do campo, no sentido de que os jovens que estão inseridos no campo, eles darão continuidade a toda essa luta, toda essa ideia que foi construída sobre a reforma agrária, sobre a democratização do acesso à terra. Então, os jovens estando inseridos nesses modelos de comercialização que não o excluem, pelo contrário, o incluem, né, em uma nova dinâmica, é extremamente importante para dar continuidade, dar seguimento a esses modelos, né, de comercialização que fogem, né, e que vão na contramão desses modelos aí que exploram, né, que não valorizam os trabalhadores. Então, a minha fala nesse mini curso é mais nesse sentido, né, no sentido de identificar as potencialidades da economia solidária, né, e como o assentamento tem se beneficiado a partir dela, né, e como ela tem se tornado extremamente importante para a apropriação do campo, para o sentimento de pertencimento ao campo, como um mecanismo para a gente lidar com as questões que passam, né, e perpassam a nossa vida. Eu trouxe aqui a foto do mutirão, né, dos jovens trabalhando, plantando agrofloresta, né, jovens que acreditam, né, no futuro, juventude que sonha. Então, é sobre isso, né, algo que reverbere, né, e que se consolide para além das expectativas, né, que nos foram dadas, né, geralmente essas relegadas à nossa saída e não permanência ao campo. Então, sobre esses jovens, né, que acreditam no futuro da reforma agrária. Essas são as referências que eu utilizei. Eu peço desculpa, né, a minha primeira experiência, né, com relação aos minicursos, eu fiquei um pouco nervoso também, né, mas espero que de alguma forma, né, eu tenha conseguido pelo menos passar a ideia do que seria a economia solidária, né, e como ela tem nos impactado, né, de forma direta. Assim. Eu agradeço de verdade, de coração, pela oportunidade de estar aqui falando, né, extremamente rico para mim, né, mas essas questões de ser em AD, né, online, remoto, deixa a gente um pouco mais nervoso, né. Feliz que a internet também não acabou, a internet não cortou no meio da apresentação. Eu agradeço demais, pessoal. Muito obrigado, de verdade. Obrigado, Pet Mais Saúde. Obrigado, Aline. Valeu, pessoal. Vou parar aqui a apresentação. Oi, Miqueias. Oi, gente. Nossa, muito bom ouvir você falando do CPE, né? Dá uma saudade, né? Que eu fui no CPE em 2019, né? E por conta da pandemia eu não consegui voltar ainda, né? Mas assim, a minha pergunta, Miquel, vai no sentido, é porque você citou um pouco a respeito do clube de trocas. Eu queria saber um pouco como funciona, como você enxerga isso dentro do assentamento, né? Como que acontece essa relação? Então, Aline, realmente, né, foi em 2019, né, a última vez que você veio aqui no assentamento, já faz um tempo, né, muitas coisas mudou nesse intervalo aí durante a pandemia, né, mas a gente consegue perceber que mudaram no sentido positivo, assim, né. Com essa relação a esse clube de trocas, assim, né, a forma que eu identifico é justamente relacionado a um grupo, tem um grupo aqui no CT, assim, que trabalha as trocas de mutirão, né, e essas trocas de mutirão, ela funciona da seguinte forma, né, a semana ela é dividida, né, em 5 dias, porém, na parte da manhã, esse grupo, eles têm como objetivo na parte da manhã, são cinco agricultores, né? Na parte da manhã, esses 5 agricultores vão na casa de um agricultor. E naquele período, naquela manhã,
esses 5 agricultores trabalham lá e tal, realizam um mutirão, e esse mutirão pode ser ligado a aspectos ligados à produção, né, à agricultura em si, ou pode ser mutirão ligado a outras coisas, né, mutirões que estão ligadas, né, tem essa necessidade, essa demanda de mais pessoas trabalhando e tal, e esse grupo, eles se organizam dessa forma, né, se reunindo diariamente, né, todos os dias da semana, na parte da manhã, e cada dia na casa de um agricultor. Então, não existe nenhuma troca financeira em volta, em si, né? Mas existe a troca da força de trabalho em si, né? Da ajuda, do conhecimento em si, que acaba acontecendo durante esses mutirões, assim. Né? Então, eu identifico esse exemplo, né, como uma forma de um grupo de trocas, assim, um clube de trocas, assim, que facilita o trabalho, né, todos, né, porque é todo mundo trabalhando junto, né, a energia em si, né, o trabalho ele tende a render mais, assim. Não sei se eu te respondi ali, né, eu espero que sim. Respondeu sim. Eu fico muito feliz porque que o GCA está dando certo, porque quando eu fui na vivência em 2019, eu lembro que teve uma reunião com os agricultores, né? Fazendo essa formação entre os agricultores e mostrando quais as possibilidades, né? E aí eu fico muito feliz que deu certo, né? Que lá no começo não tinha assim nada esquematizado, né? Mas aí que com o passar dos tempos vocês conseguiram se articular e fazendo esse trabalho incrível. Acho que tem uma pergunta aqui. Você vai ler, Maicon, ou quer que eu leia? Tem uma pergunta aqui no chat, Miquel. A Bia pergunta: Você comentou sobre o agravamento do afastamento entre cidade e campo nesse momento da pandemia, dificultando ainda mais que as pessoas que residem na cidade tenham acesso a alimentos agroecológicos. Dessa maneira, como foi o processo para se aproximarem? Quais as maiores dificuldades que o grupo encontrou? Além disso, o GCA Pau Brasil conta com uma conta no Instagram para comunicação com possíveis consumidores. Mas como acontece, de fato, essa divulgação? Qual o principal público que atingem? Obrigado, Beatriz, pela pergunta. Então, com relação a esse agravamento, né, que ocorreu, a Aline chegou a comentar que em 2019 a gente estava discutindo, né, sobre como a gente iria fazer esse GCA, como funcionaria, né, esse consumo agroecológico, né? Essa discussão ela rolou durante a vivência de 2019, porém ela só foi ganhando corpo, assim, no finalzinho do ano de 2019 e no início de 2020, que foi justamente quando ocorreu, né, a pandemia, né? E nesse intervalo, antes da pandemia, a preocupação era diretamente essa dificuldade em que os agricultores e agricultoras que estavam no CPE tinham de escoar os seus produtos, né? Não necessariamente com ligações com a pandemia, né? Já existia essa dificuldade, porque o assentamento CPE Tiraju, ele fica, né, localizado na cidade serrana, porém tem uma dificuldade muito grande de conseguir trabalhar essa logística que vá até Ribeirão Preto, né? Que em Ribeirão Preto seria de fato um, um mercado com potencial para atender a essas demandas que o CPE teria com a comercialização diretamente, né? Porque em Serrana, por ser uma cidade pequena, né, e por estar inserido numa dinâmica também onde há outros agricultores familiares, né, não de assentamento, né, mas podemos dizer assim, numa cidade que está inserida dentro de uma configuração socioespacial ali, onde preservadas essas características rurais, né, muitas pessoas com hortas, mesmo dentro da cidade, né, outros aspectos como, por exemplo, os pequenos produtores que estão inseridos dentro do perímetro urbano, eles por si só já conseguem ocupar toda essa demanda que a cidade tem desses produtos, né, da agricultura em si, nesse circuito curto, né, que não necessariamente
precise alcançar uma cadeia maior, assim. Então, devido a isso, Serrana não seria um mercado em potencial, né, para conseguir atender essas demandas de comercialização que os agricultores tinham, principalmente porque não iriam trabalhar esse viés, que é esse viés social, né, de ter a noção de quem realmente está produzindo a comida, né, de valorizar as pessoas que estão inseridas no campo, né, e que tem como realidade essas problemáticas em si. Então, em Serrana, assim, por não ter espaço para escoar esses produtos, então pensou-se na possibilidade de Ribeirão Preto, mas Ribeirão Preto, por estar mais longe de Serrana e do assentamento, ficaria difícil em um mercado para escoar se não fosse um mercado no sentido articulado, né? Ou seja, na produção de vários outros produtores para poder conseguir realizar essa logística. Né? Porque se dependesse, por exemplo, de um produtor ou de uma produtora só para fazer a logística, né, de conseguir se articular com quem vai comprar na cidade, ou até mesmo de fazer a feira, chega no momento que se torna inviável, porque é onde os agricultores, por vezes, não têm carro para poder fazer essa logística, né? Não tem essa organização propriamente, né, pensada na produção em si desses alimentos, né? Então, tudo isso se tornou essas dificuldades que culminaram, né, na possibilidade da gente pensar em um modelo que não fosse esse, né, que apenas excluía, né, e sim um modelo que incluísse, e foi através do GCA, né, dessas vivências, né, o GCA, então, ele surge a partir mesmo das vivências, né, então, se não fosse a vivência em si, né, essas experiências, relações que outrora já existiam entre a cidade e o campo, né, mas só que agora na vivência, né, de uma destacada de uma forma com outra perspectiva, né, o GCA ele não iria surgir. Então, ele surgiu a partir desse momento de consciência, né, tanto dos produtores quanto dos consumidores que estavam trabalhando, que conheceram o assentamento. Né, então, enxergou o GCA como essa possibilidade. Assim, né? Você tinha perguntado sobre a questão do Instagram, né, Bia? Então, pelo Instagram, no caso do GCA para o Brasil, né, e do GCA CPE, são dois Instagrams diferentes, né? Pelo Instagram, é mais fácil de você conseguir ampliar essa visibilidade, né? Visto que muita gente hoje tem Instagram, né? Até mesmo, né, se tem umas ferramentas no próprio Instagram que consegue facilitar essa ampliação da divulgação, né, da publicação em si. Então, nesse sentido, o Instagram que nós utilizamos em determinado momento para poder divulgar, né, sobre as partilhas, né, ou encontrar pessoas que tenham interesse, né, mas que sejam de preferência Ribeirão Preto, né, porque aí entra nessa questão da distância, né, da logística. E o Instagram ele funciona muito bem porque é muito mais tranquilo você conseguir fazer essa divulgação, né? Também foi interessante porque a gente usou essas publicações, esses folders mesmo que eu joguei, que falavam com receitas, né? E tem receita tanto do bolinho de mandioca, quanto da banana, a moqueca de banana de fritar. Eles geralmente são divulgados lá no Instagram, até mesmo as pessoas que não fazem parte do GCA, né? E depois do Instagram eles são jogados no WhatsApp, né? E assim a gente vai trocando, fazendo essas trocas de informação. Então, dentro do próprio Instagram também há se não me engano, um link que te dá acesso um link do Google Forms que te dá acesso a toda a estrutura da ideia, pelo menos do GCA em si, que a partir de lá você consegue entender melhor assim, né, como funciona, né, como é que nós trabalhamos em si essas questões do GCA. Então é pelo Instagram que a gente faz isso. Não sei se é respondível, mas espero. Ela falou, muito bom, que riqueza essa troca de vocês. E aí a Laura pergunta, boa tarde, Miquel. Primeiramente, gostaria de agradecer por compartilhar sua vivência a partir do seu discurso e gostaria de saber qual foi o maior desafio, ao seu ponto de vista, para a implementação do GCA. Então, né, no início, boa tarde, Laura, né? No início, nós estávamos alimentados, né, para além da produção,
que nos motivava a trabalhar com o GCA, algo que nos motivava era a ideia, né? A ideia em si é uma ideia muito humana, né? Muito rica, assim, né? E a ideia, ela foi o que, de certa forma, em determinados momentos, sustentou o próprio GCA, né? Em si. E por que eu digo isso, né? Da ideia? Porque chegou o momento do próprio GCA, mesmo nós todos trabalhando com o GCA, todos nós empolgadíssimos, né, os agricultores trabalhando, produzindo, os consumidores, né, contribuindo, né, na divulgação, no processo de, de aquisição desses alimentos, né, chegamos um momento que a demanda, no caso, a demanda dos consumidores, né, o número de consumidores era maior do que a quantidade em que os agricultores conseguiam ofertar. E aí, aonde a gente chegou, praticamente entrou em um momento assim que foi complicado, porque nós chegou a não conseguimos nos organizar, né? Isso no início, frente à produção, frente àquilo que os consumidores tinham como demanda. E nisso, o próprio GCA ele teve que fazer esse limite, né? Fazer esse limite de número de pessoas que pudessem participar como consumidores do GCA. Então, acho que nesse sentido foi uma dificuldade, nós conseguimos alinhar essa produção, o planejamento produtivo, junto com as demandas dos próprios consumidores, né? Para chegar em determinado momento, não faltar produto na cesta, né? Porque para nós também é extremamente importante, né? Porque as pessoas que fazem parte do GCA também têm como concepção, né? A alimentação agroecológica, né? E saudável, então isso para nós também é extremamente importante. E é mais nesse sentido. Então, a nossa maior dificuldade, acho que, para além das logísticas, né, da dificuldade de escoar os produtos, da necessidade de criar o GCA, foi conseguir fazer esse alinhamento entre o que a gente está produzindo, né, para quantas pessoas estamos produzindo, trabalhando, né, e quantas pessoas mais podem ter acesso a isso. Então, mas agora com nós, um dos nossos colaboradores, né, o pessoal que trabalha com a gente no GCA, no DUR, ele desenvolveu uma planilha, né, que é a Terract, que é justamente essa planilha que tem nos auxiliado agora, né, para a gente conseguir trabalhar melhor essa produção, melhor essa oferta, né, de produto e, consequentemente, né, melhorar as condições de renda, né, que os agricultores têm aqui no setor. É, Michael, a gente não tem mais perguntas. Se você quiser fazer o encerramento, não sei. Eu gostaria, antes de mais nada, né, de agradecer novamente a Aline, né, ao Pet Mais Saúde. Fico feliz também por poder ter visto alguns amigos aqui, né, presente aí no mini curso. Agradeço demais. Espero em um momento, né, a gente poder se reencontrar, né, e comemorar isso pessoalmente, né. Espero que possamos logo sair dessa situação de marasmo aí, da pandemia, né, e só tenho a agradecer. Obrigado, Aline, obrigado, Pet, obrigado, pessoal, por terem permanecido até esse momento aqui conosco. Só gratidão, pessoal. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau.